começar falando sobre os tipos de fibra. Acredito que na nutrição vocês passem um pouco mais por cima do assunto. Esse aqui, para começar a conceituar o tipo de fibra, a gente vai mostrar mais ou menos a estrutura macroscópica e microscópica do músculo esquelético. O músculo ele tem uma função básica, que é a função de movimento. O músculo está entre duas hastes fixas, que são o osso, se liga nessas hastes fixas com o objetivo de promover o movimento. Depois a gente vai falar como se processa esse movimento, a nível neural ou nível reflexo. Mas o músculo tem por objetivo manter postura, fazer movimentos, propiciar respiração. O movimento respiratório é por causa de contrações do músculo esquelético. O músculo está inserido no osso a partir do periósteo. Da extensão do periósteo começa o tendão. O tendão tem características diferentes do músculo esquelético, embora ele seja um prolongamento do mesmo. O tipo de constituição de um tendão é diferente da constituição do músculo esquelético. Consequentemente, só para citar uma das diferenças, o músculo esquelético é bem mais elástico e o tendão não. O tendão suporta mais cargas do que o músculo esquelético também. E a exemplo do músculo esquelético, a exemplo do neurônio, a gente vê estruturas macroscópicas e a gente vê estruturas microscópicas que compõem o tendão. O tendão, a exemplo do músculo esquelético, ele tem um fascículo e dentro desse fascículo tem várias estruturas que são as fibrilas que compõem o tendão. Passando para o músculo esquelético, que é o prolongamento do tendão, a gente tem o músculo esquelético como um todo. O músculo esquelético, ele tem várias camadas que separam as suas partes mais externas da parte interna. O músculo esquelético também, vendo essa estrutura macroscópica, a gente entende algumas diferenças que eu vou apresentar para vocês durante a aula. Por exemplo, o processo hipertrófico. Muita gente acredita que é a multiplicação dessa última unidade do músculo esquelético, que é a fibra muscular, mas não é. A hipertrofia é resultado de síntese de proteínas, mas não só isso, dentro dessa estrutura. A divisão dessa estrutura, o aumento da quantidade de fibras musculares é outro processo. Então, só para a gente ter uma visão mais ampla, depois do tendão a gente tem um ventre muscular. Esse ventre muscular se encurta por uma teoria que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouco. É uma teoria, não é provado ainda, embora exista desde a década de 70. Ele se encurta através da contração da menor unidade, que é a fibra muscular. Então, reparem que eu tenho o ventre muscular, eu tenho uma camada que cobre o ventre muscular. Abaixo dessa camada inicial do ventre muscular, eu tenho o epimício. O epimício também é chamado de face muscular, é a camada mais externa. Acredito que vocês vejam muito uma técnica nova chamada treinamento da fáscia, né? A liberação neurofacial. A liberação neurofacial, caso ela tivesse efeito realmente, seria a nível desse tecido, que é o epimício, mas alguns tipos de encurtamento muscular, eles ocorrem nas unidades mais simples, por processos adaptativos. Um exemplo de um processo adaptativo é o jeito que você dorme. Se você habitualmente dorme com uma posição do seu corpo alongada e a outra encurtada, o seu músculo vai se adaptando àquela tensão, por processos neurais que a gente vai mostrar um pouco mais para frente. Abaixo do epimício, eu tenho os fascículos, ó. Toda bolinha dessa é um fascículo. Toda bolinha dessa é um fascículo. O fascículo, dentro dele também tem uma camada que separa esses... Vocês estão vendo os pontinhos, né? Mais claros.
Esses pontinhos mais claros já são as fibras musculares e separando as fibras musculares eu tenho o epimício. Aliás, o perimício. Quando eu puxo um fascículo, ó, eu estou pegando uma estrutura dessa, estou puxando, eu tenho um fascículo. O fascículo é composto de várias fibras musculares. A fibra muscular, eu possuo até 150 fibras por fascículo. O processo de multiplicação dessa fibra muscular é chamado de hiperplasia. É um processo que geralmente se dá no crescimento. Sua célula, normalmente, ela pode hipertrofiar, ela pode aumentar a atrofia dela ou ela pode se dividir. Geralmente, o músculo esquelético opta por aumentar o seu conteúdo. Ele não opta por informações genéticas, por duplicar. E poucas células do corpo têm essa informação para duplicar depois que você é adulto. Uma dessas poucas células é a célula adiposa. Separando uma fibra da outra, eu tenho um endomício, que é a camada mais interna do músculo esquelético. E aqui eu tenho uma fibra muscular. Eu tenho uma fibra muscular única. E dentro dessa fibra, aqui eu estou pegando uma fibra só, estou puxando para cá. Dentro dessa fibra eu tenho uma unidade que provavelmente se multiplica durante um processo de hipertrofia, que são as miofibrilas. Ok? Nessa imagem eu pego a estrutura mais básica, que eu fechei a imagem anterior, que é a miofibrila, e mostro os componentes dessa miofibrila. Cada miofibrila é composta de vários sarcômeros. O sarcômero é a unidade funcional do músculo esquelético, é a unidade que realmente encurta do músculo esquelético. Então o sarcômero, ele é definido de uma linha Z até outra linha Z. Isso aqui é um sarcômero. Aqui eu tenho outro sarcômero. Ok? A fibra esquelética, ela é igual a qualquer outra fibra. Ela possui retículo endoplasmático, que no músculo é chamado de sacoplasmático. Ela possui citoplasma, que no músculo é chamado de mioplasma. Ela possui uma membrana plasmática, que no músculo é chamado de sarcolema. O músculo tem toda uma nomenclatura própria para alguns tecidos, para algumas estruturas, porque o músculo foi uma das primeiras células a serem pesquisadas, por causa do tamanho dele. Ele é uma macrocélula comparado com outras células. Até comparado com outros músculos, como o músculo cardíaco ou o músculo liso, ele é uma célula bem grande. Então eu tenho toda uma estrutura aqui, eu tenho um líquido, 70% dessa fibra é composto de água, eu tenho mitocôndrias, eu tenho toda uma estrutura igual a qualquer célula tem. Quando eu pego um sarcômero, que é essa unidade básica que compõe a fibra muscular, eu tenho, como eu falei para vocês, uma linha Z, que é essa linha costurada, até outra linha Z, certo? Esse é o espaço de um sarcômero. Esse espaço mais claro, que arrodeia a linha Z e que se estende por dentro do sarcômero, é composto de uma proteína, que é a actina. Esse espaço mais escuro, que vem do centro do sarcômero, é composto de outra proteína, que é a miosina. Aqui tem uma imagem estrutural dessas duas proteínas, a miosina e a actina. Essas duas são importantes porque é elas que propiciam o movimento. Essa proteína aqui, a miosina, é que determina o tipo de fibra que é mais abundante naquele tecido. Mais especificamente uma área dessa miosina, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, pessoal, essa miosina, ela fica no centro do sarcômero
num espaço chamado banda M, bem fácil de lembrar, porque é M de meio, e ela tem duas cabeças, como vocês podem reparar aqui, que puxam a actina que está ligada àquela linha Z na direção do centro do sarcômero. Essa é a contração muscular. Um músculo, quando ele mantém tônus, independente de não estar tendo movimento, do jeito que vocês estão agora, vocês não estão se mexendo, mas para manter a postura que vocês têm, provavelmente está tendo interação entre actina e miosina. Só não está tendo o encurtamento, só não está essas cabeças puxando a actina na direção do centro. A gente vai falar bem detalhadamente sobre o processo contrátil, é um dos assuntos mais para frente, é só uma explicação inicial. Então, quando a gente olha a fibra esquelética como um todo, a gente tem aqui a fibra toda, a gente vê várias mitocôndrias, a célula esquelética tem uma característica que difere das outras células, ela é polinucleada, ela tem vários núcleos, ela tem um retículo sarcoplasmático, que está representado em azul aqui, que é onde estoca o cálcio que vai propiciar o encurtamento e as reações mecânicas dessa proteína. Foram muito estudados. Quando eu comecei a estudar, o pessoal só conhecia essas duas proteínas, que era a actina e miosina, mas hoje sabe-se que o músculo esquelético é composto de várias proteínas. A linha Z, por exemplo, é uma alfa-actina que se prolonga a nível de citoesqueleto e confere uma adesão dessa fibra às camadas superiores, à membrana, porque se não fosse assim, quando essa unidade se contraísse, o ventre muscular permaneceria do mesmo tamanho. Eu tenho outras proteínas importantes, como a desmina, tem um processo de degradação dessa desmina que gera fraqueza e alguns tipos de doenças neuromusculares, depois eu vou mostrar para vocês. Só essa banda M, pessoal, que sustenta os filamentos de miosina, por exemplo, é composto de proteína M, miomesina, creatinoquinase M, só nessa linha central. Aqui dá para ter mais ou menos uma visão de que se essas cabecinhas da miosina puxam esses filamentos azuis na direção do centro, o que é que acontece? O sarcômero diminui de tamanho. Existem outras nomenclaturas também para determinadas zonas. Então, por exemplo, ó, essa zona mais clara no meio, essa zona mais clara aqui, ó, sem a presença da actina e sem a miosina com a cadeia leve, é chamado de banda A. Essa banda que cobre a linha Z, que também é composta das partes claras, é chamado de banda I. Isso, inclusive, foi uma questão de um concurso que eu fiz, perguntava quantas bandas I possuía um sarcômero. E só para vocês responderem, não vale quem já fez aula comigo, quantas bandas I possuem um sarcômero? O que é que vocês acham? Era aquela questão, típica pegadinha de concurso, que o sarcômero possui duas meia banda I. Ele tem metade de uma banda I desse lado, porque ele começa só a partir da linha Z e metade da banda I do outro lado. Tem duas meia banda I. Essa teoria que eu estou falando para vocês, do encurtamento, ela foi proposta por dois pesquisadores. E engraçado que eles na época não tinham contato
não tinha WhatsApp, não tinha nada, isso foi proposto em 1950. E eles estavam na mesma pesquisa e desenvolveram a mesma teoria. E por maior coincidência ainda, os dois tinham o mesmo sobrenome, que é Huxley. Então essa teoria é chamada teoria de Huxley, que é a teoria dos filamentos deslizantes. E sem nenhum contato um com o outro e sem nenhum parentesco um com o outro, os dois propuseram essa teoria de que na direção da linha M, a linha Z é puxada pelas cabeças de miosina. Teoria dos filamentos deslizantes. Essa teoria rendeu em 1963 o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina. Pessoal, isso aqui é o tanto de proteínas identificadas. A maioria aqui estão sendo associadas só às funções mecânicas delas, funções mecânicas ou estruturais. O que é que dizem as pesquisas hoje? Que além dessas funções mecânicas e estruturais, muitas dessas proteínas têm funções enzimáticas também. Elas iniciam processos bioquímicos. Então, sem detalhar demais, além do filamento fino, como é chamado também a quitina, e filamento espesso, como é chamado também a miosina, a gente tem várias proteínas que são fundamentais na contração, como a tropomiosina, que cobre os sítios ativos, que é o que atrai a cabeça da miosina na direção da quitina. Depois eu vou mostrar isso e vai ficar mais ilustrativo, eu só estou mostrando as imagens. Eu tenho a troponina, que é outra proteína que tem alta afinidade por íons. Tenho 3 espécies de troponina. Uma fundamental para a contração é a troponina C, que, como o nome diz, tem alta afinidade por cálcio. Eu tenho a nebulina, que eu já falei rapidamente para vocês, que tem uma função estrutural, mas o que eu quero destacar aqui são 2 proteínas que são pouco faladas durante a apresentação desse conteúdo, que é a alfa-quitinina, que eu já dei um spoiler, que ela tem uma função estrutural também. E por que eu estou dizendo da alfa-quitinina agora? Porque quando eu for falar de neuroplasticidade, ela é uma das proteínas, só que no neurônio, que é fundamental para o processo de formação da memória, por exemplo. Aqui no músculo esquelético, ela tem uma função de expansão também do músculo esquelético. E outra que eu quero destacar também é a titina. A titina, ela foi em certas épocas o assunto de um ponto do mestrado. Então a questão era, fale sobre a titina. E os pobres dos alunos na época tinham poucas referências sobre a titina. Mas tem muita coisa sobre a titina porque além dela ter uma função estrutural muito importante, ela tem uma função de sinalização muito importante também. Mas como essa tabela são das funções estruturais, o que é que diz aqui da titina? Ajuda a manter o filamento espesso centralizado entre 2 linhas Z. Vocês poderiam pensar, se eu tenho uma linha central que puxa na direção e o músculo tem diversos formatos, e o músculo, em alguns momentos, ele fica num formato totalmente diferenciado dele, que normalmente tem esse formato cilíndrico, por exemplo, e fica com um formato mais arredondado. O que é que garante que a quitina continua tendo contato com a miosina? É por causa da titina que fica organizando esses filamentos. Só para mostrar para vocês, pessoal, aqui eu tenho um filamento fino, que é a miosina, que é a quitina. A quitina, ela é composta de outras 3 proteínas. Ela é composta de uma proteína que parece uma pérola circular, que é a quitina globulosa. Por dentro dessa proteína, como se fosse literalmente um cordão de pérolas. Imagine um cordão que você vai enrolar em torno dele mesmo. A parte de dentro desse cordão
é a quitina filamentosa, que está representado por esse traço aqui. As bolinhas desse cordão é a quitina globular ou globelular, que tem esse formato aqui. Então a quitina já é composta dessas duas proteínas. Fora essas duas proteínas, tem a presença daquelas proteínas que eu mostrei para vocês anteriormente. Estruturando a quitina com a linha Z, eu tenho a nebulina, e cobrindo os sítios ativos da quitina, eu tenho a tropomiosina. Quando eu for falar de contração, vocês vão entender melhor o que são sítios ativos. Junto à tropomiosina, eu tenho a troponina, certo? Essa troponina tanto mantém a tropomiosina no lugar dela, como em alguns momentos pode puxar essa troponina. Aqui eu tenho o filamento de miosina. A miosina ela é composta de 6 proteínas. A miosina tem 4 proteínas, 2 proteínas densas e proteínas também chamadas proteínas globulares ou proteínas de cadeia leve, que é a cabeça da miosina que a gente viu nessas outras imagens. Essa cabecinha aqui, ó. Essa cabeça aqui é que vai determinar o tipo de fibra por causa da dinâmica de contração que a ATPase que tem nessa cabeça propicia. Resuminho, troponina I quer dizer inibitória, quer dizer que ela mantém a tropomiosina na posição dela. Troponina C, que quer dizer troponina que se adere ao cálcio. E troponina T, que quer dizer troponina tropomiosina. É a que garante a fixação desse complexo de troponinas na tropomiosina, que é aquela que cobre os sítios ativos. O cálcio se liga à troponina C. O cálcio, como o Aclerto deve ter destacado, ele é agente de vários mecanismos celulares. No músculo esquelético, ele é o agente da contração. A miosina, como eu disse para vocês, ela tem 6 proteínas, são 2 cadeias pesadas, que é aquela estrutura mais grossa da proteína, e 4 cadeias leves, que são a cabeça da miosina. Cada cabeça dessa, pessoal, tem 2 regiões que pelo tamanho ainda não foram identificadas exatamente a sua posição. É uma região que tem alta afinidade pela quitina, que se atrai pela quitina, e uma região que tem um ATPase, que tem uma enzima que consegue quebrar o ATP. Essas 2 regiões, hipoteticamente, a gente imagina, por causa do formato, que a região de afinidade seja aqui em cima e a ATPase seja aqui embaixo, mas isso é empírico, não tem embasamento da exata posição dessas estruturas. Aqui a titina é a maior proteína do corpo humano, ela tem cerca de 27 mil resíduos. As moléculas fixam a miosina à quitina, garantindo que mesmo que o músculo mude seu formato, a quitina fica em contato com a miosina. E a nebulina, acredita-se que ela tem a mesma função, só que organizando a quitina ao polímero. Eu falei para vocês que a titina ela é muito estudada e que ela não tem só uma função relacionada à estrutura, como outras proteínas provavelmente não têm essa função só relacionada à estrutura. Então hoje sabe-se que a titina ela é um medidor, ela indica o nível de tensão que o seu músculo tem. Imagine o seguinte, pessoal, o que é que acontece assim que você engessa uma perna? A perna atrofia. Atrofia rápido ou lento?
Atrofia muito rápido, não é? Provavelmente, quem propicia a sinalização para essa atrofia é a titina. A titina, ela funciona como um sensor de movimento. Se ela não for estimulada, se não tiver uma tensão mecânica, se ela não estiver fazendo o seu processo de unir a quitina à miosina, ela libera um fator degradativo. Esse fator degradativo é o MUF1, que aqui na imagem está sendo chamado só de MUF. A gente vai falar de várias sinalizações hoje. O MUF1, ele é uma sinalização de ubiquitinação. O que é ubiquitinação? Ubiquitinar, um fator de ubiquitinação é um fator que sinaliza para as proteínas ubiquitinas. O que é uma proteína ubiquitina? É como se fosse um lixeiro biológico. Se eu tenho uma proteína que está gastando mais do que rendendo para qualquer estrutura, a ubiquitina vai lá e degrada aquela proteína. O MUF, ele sinaliza para essa ubiquitinação de proteínas nucleares. O MUF1, ele é um regulador genético da atrofia. Aqui a gente começa a falar de atrofia, a gente começa a falar de genes e vocês vão entender que como o processo hipertrófico é um processo do aumento da quantidade de proteínas, o processo de atrofia é o contrário. É um processo de degradação de proteínas. O seu corpo é altamente econômico. O seu corpo, para manter essa quantidade de proteínas, ele tem que estar produzindo energia constantemente. Se não houver necessidade dessa produção energética, se essas proteínas não estiverem fazendo a sua atividade, ou se elas estiverem num processo de envelhecimento grande, o corpo prefere degradar essa estrutura do que manter e continuar gastando com ela. Então, um dos controles é o processo de ubiquitinação. Aqui mostra também, pessoal, outra via que depois a gente vai falar, que é a via que tem como regulador ou molécula alostérica, o mTOR. A gente vai falar detalhadamente sobre o mTOR depois, mas o mTOR, ele é como se fosse um regulador. É a partir dele que podem acontecer os processos de sinalização para a hipertrofia do músculo, por exemplo. Ele tem que ser... a inibição que tem nele tem que ser desativada. Eu vou falar disso detalhadamente depois. É só para mostrar que essa via do MUF1 é uma via antagônica à via do mTOR. Outra questão, pessoal, que ocorre com a redução da tensão muscular é a diminuição da desfosforilação do medidor, que é a PI3K. Falou, não foi a Clerto sobre a PI3K, só que em outras circunstâncias. A PI3K, ela fosforilada, ela tem uma via, caso ela não seja fosforilada, ela ativa outras vias. A via que ela ativa sem a fosforilação é a via das caspases, que gera a morte nuclear limitada, ou apoptose. A inibição também, pessoal, dessa outra via, pela via da PI3K, gera a atividade do FOXO. O FOXO também é um fator ligado à atrofia. Qual é a diferença do MUF para um FOXO, por exemplo? O MUF sinaliza diretamente para degradar aquela proteína em excesso e o FOXO faz alterações genéticas para que seu músculo não produza tantas proteínas. Então são duas vias que têm como efeito final a atrofia, mas que têm mecanismos diferentes de atuação. Só um minuto, Alexandre. Quando a gente for falar de genética, a gente vai ver que existe toda uma sinalização transcricional.
Não necessariamente essa transcrição vai gerar uma proteína, mas quanto mais uma via de transcrição para hipertrofia, por exemplo, mais sinalização para hipertrofia eu tenho. Essa aqui é uma via oposta. Ela bloqueia os fatores transcricionais, ela inibe que ocorra transcrição no sentido da produção de fibras musculares. E pior, ela pode ativar processos que são diretamente relacionados à atrofia. Esse artigo é basicamente o que eu falei anteriormente, é mostrando a titina como um mediador central da hipertrofia. Por quê? Por que aquelas máquinas de choque não promovem uma hipertrofia tão grande se o mecanismo é basicamente o mesmo? Se ela faz com que a minha membrana despolarize, se ela causa contração, por que ela não provoca tanta hipertrofia? Provavelmente porque não tem mudança no comprimento da titina. Provavelmente porque não tem mudança no comprimento da titina. É possível levar um choque sem ter um encurtamento que tem uma contração isotônica, por exemplo. Pode ser porque tem baixa tensão, Tem o quê? baixa tensão de carga, sei lá. Se o choque for associado a um movimento mecânico, provavelmente eu tenho uma resposta de sinalização hipertrófica maior. Mas sem um movimento mecânico. E aqui, pessoal, está mostrando exatamente o que eu disse antes e mostrando a nível bioquímico o porquê desse papel da titina, que provavelmente é pelos níveis de liberação de cálcio. Dependendo dos níveis de liberação de cálcio, eu posso ter uma via relacionada à modulação e à sinalização hipertrófica, ou posso ter uma via que eu mostrei o desmembramento e os agentes, né? Que no caso aqui eu destaquei o MUF e as caspases, que levam à ubiquitinação ou à morte celular programada, dependendo da quantidade dos níveis de cálcio que tiverem dentro da célula. O cálcio, pessoal, ele é considerado essencial em vários processos celulares. A gente vai falar de sinapse, ele está envolvido na sinapse. A gente vai falar de prolongamento do potencial de ação, ele está envolvido nesse prolongamento. E muitas ações enzimáticas são mediadas pela entrada do cálcio dentro da célula. Aqui eu vou só adiantar uma consideração, a gente lembrar que o cálcio é um cátion, e ele é um cátion com a polaridade 2. Então ele deixa o ambiente que ele entra bem eletropositivo. Só uma consideração que depois eu vou explicar o porquê, que é um detalhe bem importante. O tipo de tensão é influenciado por essa resposta da titina no sarcômero. O que esse artigo diz é que sim, que músculos que exercem maior tensão têm características diferentes de músculos que exercem menor tensão. E um dos reguladores pode ser a titina. É o que esse artigo sugere. Todos esses artigos, pessoal, que eu vou mostrar hoje, eu uso aqueles livros clássicos que eu mostrei na introdução, mas todos os artigos eu vou disponibilizar para o Arclerton. Eu até tentei passar, só que ficou um pouco pesado, mas eu estou com todos aqui e no final da aula eu passo para ele e ele pode passar para vocês. Eu falei para vocês também Falei para vocês também dessa associação que tem a membrana, a miofibrila com a membrana plasmática. Essa associação também tem essas proteínas estruturais como ponte. Aqui eu tenho a desmina, aqui eu tenho um citoesqueleto de actina
e aqui eu tenho um complexo distrofina. Essas proteínas, elas têm como função simplesmente ligar o sarcômero à membrana plasmática. Aí essa figura da Margarida, aliás, é do Berndt-Lévy, ele traz uma distrofia muscular, que é chamada distrofia muscular de Duchenne, que é associada justamente à perda dessa proteína. Reparem que ela não tem nada a ver com atrofia. O nome dela, distrofia, é porque os pesquisadores notaram que alterações nessa proteína causavam uma distrofia muscular, causavam uma atrofia muscular. E ela foi batizada assim, que é um nome até injusto pela função que ela tem. A presença dela garante não ocorrer distrofia. Então, é essa estrutura que garante estabilizar o sarcolema, impedir que uma contração vigorosa cause uma lesão, fazer com que a membrana e o resto do tecido acompanhem o movimento das miofibrilas. Outra coisa que contribui para a tensão de um músculo, outra coisa que contribui para a força que um músculo exerce, é o aspecto desse músculo, é o jeito que essas fibras se distribuem. Do jeito que eu mostrei para vocês, pode ter ficado a impressão que todas essas fibras estão bem organizadazinhas, em sequência, como é característica desse tipo de músculo, o fusiforme. Num músculo com esse formato difuso, você realmente tem as fibras todas organizadinhas naquela sequência. Mas nem todos os músculos são nesse formato. A gente tem músculos que também têm um aspecto peniforme, formato de pena. Quer dizer que eles não estão dispostos longitudinalmente, eles estão dispostos obliquamente. Então reparem que essas fibras, eu tenho um ventre central e essas fibras estão organizadas nesse sentido aqui, oblíquo. O que é que isso contribui no tipo de movimento? Contribui porque fibras oblíquas, elas têm a maior capacidade de gerar tensão. Por quê? Porque elas têm uma área de corte transverso maior. Acredito que vocês já tenham lido algum artigo e escutado esse termo, área de corte transverso. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que se eu fizer um círculozinho aqui e colocar esse mesmo círculo aqui, deixa eu até fazer um círculo aqui, só um minuto. Se eu fizer um círculo aqui, um círculo menor do que isso, né? E outro círculo aqui, esse círculo aqui, do mesmo tamanho do outro, vai ter mais miofibrilas dentro. Vai ter mais miofibrilas dentro. Quer dizer que um músculo que tem uma área de corte transversal maior, ele tem mais miofibrilas dentro daquele corte. Consequentemente, ele é capaz de gerar mais tensão. Então, a gente tem músculos no nosso corpo que tem capacidade não fisiológica, mas mecânica, por causa simplesmente da sua estrutura, de gerar mais tensão. Um exemplo disso são os músculos extensores. Praticamente todos os músculos das suas costas são extensores. E eles são, em sua maioria, músculos penados. Eles permitem que você fique na postura ereta, por exemplo. Se a soma de tensão fosse igual, você tenderia a girar em torno do seu centro de gravidade. Você tenderia a ter uma postura cada vez mais curvada, simplesmente pelos alinhamentos de força do músculo. Outra coisa que vocês podem pensar é o tamanho de um músculo abdominal, que tem fibras fusiformes, e o tamanho dos músculos extensores lombares, que tem fibras peniformes. Os extensores lombares são bem menores, mas eles permitem, por causa do arranjo das fibras, que você fique sempre numa postura ereta. O formato do músculo é independente de genética, o fato dele ser fusiforme ou peniforme. Geralmente isso é bem distribuído pelas populações. Aqui é só ilustrando o que eu disse, pessoal, a capacidade de gerar força em relação
ao comprimento muscular. Área de corte transverso maior, capacidade de gerar tensão maior. Aqui tem uma comparação, né, entre fibras curtas e fibras grandes, de grande área de corte transverso. Se eu tiver uma fibra curta, ó, o exemplo que eu usei dos extensores lombares e do músculo abdominal. É uma fibra curta, mas tem uma grande área de corte transversal. Ela gera mais tensão do que uma fibra longa, como o músculo abdominal, que tem uma pequena área de corte transversal. É o que está mostrando essa imagem. E é o que está mostrando isso aqui também. O tamanho do músculo e o corte. Outro motivo para o formato diferenciado dos músculos é que tem músculos que privilegiam a velocidade de ação e tem músculos que privilegiam a força. Tudo isso é essencial, pessoal, quando você pensa num tipo de treinamento. Normalmente vocês veem um jogador de futebol fazer esse movimento ou esse aqui. Normalmente ele pega nos extensores do quadril. Por quê? Níveis de treinamento desbalanceados. Eles fazem o atleta treinar a perna da mesma forma, sendo que eu tenho na frente músculos que geram força e atrás músculos que geram velocidade. O músculo que gera força na extensão do quadril é o glúteo, não os isquiotibiais. É só uma curiosidade para vocês verem.